Do Giovanni foi incrível, foi exatamente o que nós procurávamos. O trabalho de vocês é um trabalho de cuidar mesmo, porque é um momento muito delicado. Pode confiar no serviço do Giovanni. Giovanni é uma pessoa excepcional. Pode confiar no Giovanni, o trabalho dele é maravilhoso. Eu recomendo fortemente o serviço do Giovanni. Eu acho que vale muito a pena. É uma das melhores coisas que nós fizemos. Superou as minhas expectativas. Foi algo que aquele dia foi um dos melhores dias da minha vida, assim. Se eu achava que valeu a pena, agora eu tenho 200% de certeza que valeu a pena. Fala pessoal, tô aqui hoje mais uma live para conversar com todos vocês e como prometido numa live para trás, né, eu ia trazer gente que está fazendo o processo de mentoria com a gente. E hoje, além da Valéria, eu estou trazendo aqui a Ana Dacre. Ana Dacre, que seja muito bem-vinda. Valéria, me desculpa, mas hoje o bem-vindo principal hoje é comigo. Então, Ana, seja muito bem-vinda aqui na live da Oliveira Imóveis, tá? É um prazer poder conversar contigo e dar, né, a quem está assistindo a gente a oportunidade de ouvir não só o Giovanni, que é uma pessoa suspeita aqui para falar, porque eu falar bem de mim é algo complicado, né? É algo suspeito. A Valéria, todo mundo já virou carinha conhecida, e trazer alguém que é um mentorado, que a gente está em processo de procura do imóvel, de fazer o processo acontecer para você comprar o seu imóvel aqui, é muito benéfico, é muito bom para mostrar para as pessoas que sim, a empresa é real, a empresa existe e é de confiança. Então, seja muito bem-vindo e obrigado por se disponibilizar a fazer uma live com a gente, tá, Ana? Obrigada e boa noite para todo mundo que está na live hoje. Valéria, agora boa sim. Boa noite. Pois é, gente, eu tô muito feliz aqui, empolgada, passando meu bastão, ó que maravilha. Aliás, eu ia até sugerir, Giovanni, se você quiser reduzir aí minha carinha, quiser tirar para os formatos nas mídias aí que você está veiculando ficar melhor, não se importe comigo, eu posso ficar aqui de cantinho, que o pessoal já enjoou de me ver. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? A sua sugestão é até boa, mas eu acho que como eu sou o host, ele sempre vai colocar eu em primeira... Você tem preferência. Eu acho que ele vai colocar eu sempre como a preferência da conversa. E aí, quando coloca duas, por exemplo, ele tira quem não está falando. Então, entendi. Eu não acho que será tão benéfico assim. Eu acho que é melhor Tá bom, vamos tentar assim, então, que assim a Ana aparece bem também. Bom, Exatamente. Gente, boa noite. Hoje eu vou ficar quieta, para quem já está enjoado de me ouvir falar aí, hoje eu vou poupar a minha voz. Duvido. E hoje a Ana está aqui, a Ana é uma mentorada, ela está sendo mentorada neste momento, através da mentoria Minha Casa em Portugal, para a compra do imóvel dela à distância. A Ana mora no Rio de Janeiro, por isso esse sotaque delicioso dela, e acho que hoje vai ser legal, porque ela vai poder aí contar um pouco dessa trajetória dela, e todo mundo pode mandar pergunta também, direcionada à Ana, porque é legal, quem está aí querendo que ela conte um pouco de alguma coisa em específico deste momento de mentoria, a hora é agora, aproveitem a Ana. E beijo, vou ficar quieta aqui, gente, e bora lá, vou até botar no mudo, para não correr o risco de interromper. A ideia hoje é a gente tentar, né, mostrar para as pessoas um pouquinho o processo, né, como que acontece, como que as coisas são na Oliveira Imóveis, e, claro, eu não poderia deixar de perder, né, de aproveitar essa oportunidade, melhor dizendo, para trazer uma mentorada aqui, que é muita gente que fica assim, pô, Giovanni, eu acho interessante seu produto, mas eu tenho um certo receio de produtos de internet, contratar um serviço que está do outro lado do oceano, é uma coisa complicada, eu não sei. Tem gente que fala, Giovanni, eu quero te contratar, mas primeiro eu vou aí,
né? Primeiro eu quero ir aí em Braga, quero ir em Portugal, e aí, estando aí, te conhecendo, eu tomo a decisão. Ok, é válido, é uma situação que realmente não dá para eu falar assim, não faça isso. Pelo amor de Deus, não é o caso. Mas se a pessoa tem a opção de fazer isso no conforto da casa dela, economizando, que é o principal, que é o que eu defendo, e por isso eu dei o curso, né? Para que vir? Entendeu? Se a gente vai dar tanto insumo, tanta informação para a compra ser o mais parecido possível, como se a pessoa estivesse comprando pessoalmente, e a Ana vai poder dizer se ela também sentiu isso, né, Ana? Para que vir cá e gastar, se cansar, se desgastar com coisas que você não conhece tanto? Então, não é tão interessante quando você tem um serviço bem feito para ser feito em seu nome, em seu lugar, né? Então, Ana, de novo, muito obrigado por ter vindo, tá? E conta um pouquinho para a gente, Ana, o que você está achando da mentoria, e conta um pouquinho, né, como que foi essa ideia, né? Como que você viu, como que você se tornou uma mentorada, o que te trouxe para dentro da empresa, né, como cliente, o que te trouxe para a Oliveira Imóveis, sentindo assim, pô, eu confiei no Giovanni, eu vou contratar ele. Ele está me passando uma imagem aqui de confiança, eu vou contratar ele. Conta um tiquinho para as pessoas, e as pessoas que estão assistindo a gente, vai colocando as dúvidas nos comentários aqui também, para em cima disso o nosso papo, né, o nosso bate-papo com a Ana correr legal, fluir legal, e aí a gente poder ir sanando a dúvida de todo mundo também, tá bom? Ana, fica à vontade. Então, eu vou lá atrás um pouquinho, porque eu acho que as dúvidas que eu passei e as ideias que eu tive pode ajudar quem está aí na live hoje, né? Porque eu estou só um pouquinho à frente deles, mas eu já passei por todas essas dúvidas antes. Na verdade, eu nunca pensei, lá atrás, há uns 4 anos, eu nunca tinha pensado em morar em Portugal, nunca tinha pensado em comprar imóvel em Portugal, até que acho que em novembro de 2019, eu passei uns 15 dias, eu viajei sozinha e fui para o país, e me encantei com uma cidade, por acaso é a sua cidade, eu me encantei com Braga, e aí o bichinho da vontade de ir morar em Portugal bateu em mim. Eu conheci Braga pelos olhos de uma amiga que mora em Braga, então é bem diferente de você ir como um turista. Então eu vi cada pedacinho da cidade, eu realmente adorei. Quando eu vi aquele monte, entendeu? Cara, eu preciso morar aqui um dia. Não sei como, não sei quando, mas um dia eu vou morar aqui. Então, deixa eu te interromper um segundinho nesse momento, então. Lógico. Porque não é a primeira pessoa que fala isso, né? Quem segue a gente há mais tempo vê o depoimento do Alessandro, e ele já falou isso em 2 vídeos diferentes que ele gravou com a gente, que foi justamente essa a percepção dele, né? Ele estava convicto que ele ia para Lisboa e tudo mais, veio em Braga só para turistar, porque a decisão dele estava tomada para Lisboa, e quando ele chegou aqui em Braga, o bichinho ali de Braga, o pirilampo, como a gente chama aqui, né? O vagalume, né? Aqui a gente chama ele de pirilampo. O pirilampo de Braga falou, cara, é aqui que você tem que morar. E pelo jeito foi a mesma coisa contigo, né, Ana? Sim, tanto é que eu queria morar em São Vítor, para ficar nos pés do Sameiro lá, né? Para olhar para ele. Isso, é mais perto. Voltei para o Brasil, né? Em 2020 começou a pandemia, e por coincidência eu também me aposentei no início da pandemia. Aí um belo dia em casa, presa em casa, uma amiga me manda um link de umas lives, né, tipo essa, de como morar em Portugal. Aí eu descobri o visto D7, naquela época eu não tinha cidadania italiana, descobri como calcular, fazer um planejamento com seriedade para poder mudar de país, para poder ir morar. E aí eu descobri a compra da casa, que mesmo estando no Brasil, eu poderia comprar aí. E aí eu comecei a pesquisar vários canais de YouTube, e por acaso, nessa época, eu parei no seu site, não foi nem seu canal, no seu site. Legal. E erroneamente, eu achei legal, achei a proposta legal, mas eu achei que você só trabalhasse com relocation. E no máximo você comprasse, a gente podia fazer a compra da casa, mas não tinha o que pegava para mim nessa época.
que era justamente como é que eu vou bancar a prestação, ainda estando no Brasil. O meu caso é muito parecido com o caso da Valéria. É por isso que a gente ficou best friend forever. Legal. É muito parecido, muito parecido. Cada vez que a gente conversava, a gente via similaridade. Aí, o que acontece? Eu comecei a pesquisar. Falei, cara, não achei. Naquela época, juro, eu não achei. Catei, foi gente, ninguém fazia essa coisa de comprar e colocar para alugar. Ou então eu não sentia firmeza, e aí eu deixei para lá. O tempo foi passando, piorou a pandemia, apliquei o dinheiro em outras coisas, acabei perdendo o dinheiro que fica guardado, eu perco a liquidez, pensei em comprar a Casa do Espírito Santo, enfim, mudou-se os planos todos nesse meio tempo. Só que eu tenho mania de ficar me cadastrando nesses canais, nessas lives, e acabo não vendo nada. Passou-se os anos. O ano passado, eu vi uma live de vocês já falando disso, de compra como investimento e deixar alugado, enquanto você não vai morar em Portugal. Mas eu estava numa correria por causa da cidadania italiana, mais uma vez eu deixei para lá, e na minha cabeça, bom, Braga, eu já não consigo mais morar. Eu estava acompanhando já o aumento de preço. O que eu poderia comprar o meu T1 bonitinho lá em São Vítor, lá em 2020, em 2022 eu já não podia comprar. Eu já sabia que eu tinha que partir para outra cidade, partir para outras coisas, porque eu era rata de idealista. Aí, o que acontece? Veio 2023, veio uma live de vocês da chamada da jornada anterior, e eu resolvi ver, e era um vídeo que a Valéria falava do caso dela. Por acaso era justamente aquele que você contava do seu caso, de como você comprou, de como era difícil, como você nunca imaginou se fazendo isso, de repente era possível, que você sentiu firmeza na Oliveira Imóveis, no Giovanni, na seriedade, enfim. Ele, cara, tá na hora de eu parar para ver isso. Até porque era ou eu faço esse ano ou eu não faço mais. Porque cada ano que vai passando, você tem menos anos de financiamento. Né? Com certeza. Hoje eu estou com 56, então o meu tempo de financiamento é muito menor do que era em 2020. Além disso, mudou as leis em Portugal, então cada vez mais vai diminuindo esse tempo de financiamento. Né? E por outro lado, o mercado está bombando, os preços estão bombando. Que eu via mês passado, eu já não vejo mais. Falei, cara, vou fazer essa coisa, é hoje, é agora ou nunca, e resolvi fazer. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida até hoje. Porque eu nunca vi um processo tão rápido, tão simples, porque é como vocês falam, é no sofá da minha casa. É óbvio que é no sofá da casa, mas com emoção lá das dunas de Genipabu, porque eu sou extremamente ansiosa, é com emoção. Né? Cada imóvel que eu gosto e vocês vão ver no dia seguinte já foi vendido, é mais emoção. Mas faz parte desse processo. Vocês estão todo apoio, toda a neurose que eu tinha, o meu medo. Cara, estou colocando dinheiro na minha aposentadoria, é o único dinheiro que eu tenho para comprar o imóvel. Então, teria que ser uma coisa séria. Mas saber que você já era sério, eu já sabia antes, eu só não tinha a possibilidade de fazer. Porque eu vim acompanhando o seu site. Eu tenho mania de ficar, né, vendo comentário, vendo esses vários vídeos que você colocou. Então, é dentro da experiência dos outros que a gente acaba vendo que é possível a gente também fazer. E é possível largar o medo de lado e ir para frente, porque não tem como dar errado. Se você compra, você só precisa basicamente ter o dinheiro para entrada. E eu tenho a possibilidade de deixar o meu imóvel alugado e sem colocar basicamente quase que nada por mês, tá aí, é o que eu precisava. E aí, o dia que eu decidi ir morar em Portugal, porque tá aqui, tá guardado, um dia eu vou, eu já tenho imóvel. Se eu deixasse para comprar só quando eu fosse, que eu não sei nem quando vai ser, eu não vou conseguir comprar lá na frente. Ou vai ser muito mais difícil, muito mais oneroso do que é hoje. É por isso que eu resolvi fazer. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Essa é a ideia que eu tento passar para todo mundo, né, Ana?
As pessoas ficam assim, a Giovanni tem essa coisa de tentar puxar a gente para a jornada, para a mentoria, é papo de vendedor. E não é papo de vendedor. Né? Eu falo isso várias vezes. Se você quiser investir em dólar, invista em dólar. Se você quiser investir em bolsa de valores, invista em bolsa de valores. O que eu quero e penso para as pessoas não deixe dinheiro parado em poupança. Entendeu? Sim. Quanto mais investir em tijolos, eu acho que é uma coisa maravilhosa nesse sentido, porque bolsa de valores uma hora pode dar errado. Né? A gente está vendo aí no Brasil a Marisa, há poucos anos atrás, a Marisa custava R$27 cada ação. Hoje, as ações da Marisa valem menos de R$1. Entendeu? As americanas, há 6 meses atrás, valia não sei quantos bilhões a loja, né? o atacado americanas. Hoje em dia tá em frangalhos, né? Como a gente costuma falar. Está virando pó as ações da Americanas. Justamente por quê? Porque ações pode dar certo, mas pode dar errado. Sim. Tijolos, só se uma coisa muito mirabolante de um terremoto, uma tsunami vir e destruir tudo, porque senão está lá construído. E como tem pessoas morando, sempre tem manutenção. Então as coisas não vão acabar. Né? O prédio que está ali, está conservado, está bonitinho, os moradores estão cuidando, então você sempre está tendo. E a gente está vivendo em Portugal, especificamente, um momento muito bom para quem quer comprar. Porque os imóveis estão valorizando demais, igual você que está começando o processo agora, né? A gente, dando um spoiler aqui, a gente já até achou o imóvel para você, né? E tudo mais. Mas é aquela coisa, tá dinâmico, tá muito rápido. Então, essas pessoas ficam pensando, pô, mas eu tenho medo, igual tem gente que tem uma objeção muito comum também, né? Ah, Giovanni, eu quero te contratar, mas eu quero te contratar para primeiro arrendar. E depois que eu estiver aí morando 1 ano, 1 ano e meio, eu compro, porque primeiro eu quero experimentar Portugal. Eu falo assim, gente, de novo, não é papo de vendedor, mas comprem, tá? O preço da minha mentoria diante do preço do arrendamento, nem é uma diferença tão grande. O que eu cobro para fazer o trabalho de arrendar, porque eu cobro pelo trabalho de comprar, né? O processo de compra. Nem é uma coisa absurda, uma diferença absurda. Mas para você vai ser mais interessante. Porque se você arrendou, pagou 1 ano, não gostou de Portugal, você gastou 1 ano ali de dinheiro à toa. Agora, se você comprou, daqui 1 ano você não gostou e quer voltar para o Brasil, você teve o dinheiro valorizado porque o imóvel valorizou, você teve o dinheiro valorizado porque o real vai valorizar, né, o euro vai valorizar em cima do real, entendeu? A inflação no Brasil vai ter comido o seu dinheiro, se você tem os rendimentos vindos do Brasil, enquanto você está morando aqui em Portugal durante esse 1 ano. Ou seja, você perde dinheiro para todo lado se for um arrendamento. E tem gente que fica com essa objeção, não, eu não tenho coragem. Então, eu falo, ok, mas, gente, não é papo de vendas, não é eu tentando vender, eu tentando ajudar as pessoas. Eu criei o canal do Oliveira Imóveis no YouTube, criei o Facebook, criei o Instagram para dar informação. Né? Eu até já falei isso em outras lives. No Instagram, eu estou sempre dando informação aqui de como que são os processos. No YouTube, a gente está sempre discutindo a respeito das notícias, das ideias. E no Facebook, eu estou trazendo notícias sobre Portugal. Eu não precisaria fazer isso. Eu estou trazendo notícias sobre educação, sobre segurança, sobre saúde, sobre o clima. No Facebook, eu trago muita informação sobre o clima. Para quê? Para alimentar as pessoas com informações sobre o país. Então, não é o Giovanni querendo ser vendedor, é o Giovanni querendo ser um informador, digamos assim, né? Eu estou trazendo informação para as pessoas. E ver que você entendeu isso, assim como a Valéria entendeu, é muito legal. Né? Porque conseguiu entender que é uma segurança a mais. Você pegar o seu dinheiro da sua aposentadoria e transformar ele em euro, você está se protegendo. E você não tem ideia de vir por enquanto, né, Ana? Então, seu imóvel vai ficar pagando sozinho porque vai estar alugado. Olha que coisa maravilhosa. Sim, né? É uma coisa matemática. Para mim, desde o início, isso foi uma coisa matemática. Vale muito mais a pena e é muito mais barato. Se você tiver o dinheiro para dar entrada, óbvio.
você comprar um imóvel, financiar um imóvel, do que você pagar um aluguel. Por tudo isso que você disse aí, pela quantidade de custas e pela quantidade de rendas que eles pedem, dependendo da cidade que você vai alugar, são mais rendas, mais calções, essa conta fica muito alta. E quem garante que você alugou e vai gostar? Você pode chegar lá e ser um imóvel completamente diferente daquele que você estava pensando ou alugar, pode não gostar de vizinho, enfim. Pode acontecer tanta coisa, ou precisa mudar de outra cidade. Deixa ele, tá lá, tá comprado, tá alugado. Se eu não quisesse mudar os planos, se eu resolver nunca mais eu vou para Portugal, é o que você falou. Eu posso vender, esse dinheiro está em euro, eu não estou perdendo nada, ou posso continuar com ele arrendado para o resto da vida. E é um bem que está lá, está se valorizando. E, gente, sinceramente, nesse 1 mês e meio de processo, acho que não tem nem 1 mês e meio, tem menos de 1 mês, é fato, eu estou vivendo na pele, vendo o aumento nos preços. Eu era aquela que nas lives dizia: pelo amor de Deus, Giovanni, para de falar da guarda, porque senão eu não consigo comprar meu imóvel. Porque a diferença de preço era diária. Quando eu comecei isso, lá no dia 28 de março, acho que foi isso, eu conseguia perfeitamente comprar os T2 na guarda e ainda sobrar o dinheiro que eu estava guardando para entrada, ainda dava para pagar os tributos todos, tudo. Hoje, eu não compro um T1 lá, nas mesmas condições. Não, mas isso daí já não é culpa minha, não, que eu não tenho essa influência toda. Não. Giovanni preparou uma excursão para compra na guarda. É que eu falava com eles: para de mandar gente para a guarda. Eu vou pedir o direito de resposta aqui, só um minutinho. Quando eu falo... Não é defender. Quando eu falo, o Giovanni tem uma visão muito ampla e muito boa do que vai acontecer no país. Eu não estou falando à toa. Ele já está com essa visão dessas regiões. É por isso. Chega, não falo mais nada. Vocês me disseram lá atrás isso. Porque eu, quando comecei e comprei a mentoria, eu ainda falava em Braga, né? Falava em Braga. Cidades próximas, fica ali ao redor. E aí você comentou de Covilhã e Guarda. Eu nunca tinha pensado em comprar nada para aquela área, mas aí eu comecei a ver com carinho, comecei a pesquisar, conhecer a região, conhecer as 2 cidades. Eu adorei Guarda, apesar de ser muito frio, eu adoro frio, eu adorei Guarda. Só que aí apareceu uma coisa muito melhor e muito pertinho de Braga, foi por isso que a gente mudou, senão eu tinha comprado a Casa do Senhor dos Anéis, que assim foi conhecida aquele meu triplex que eu ia comprar lá na Guarda. A famosa Casa do Senhor dos Anéis, porque era no Centro Histórico, uma casa refeita, novinha no Centro Histórico de Guarda. Era maravilhosa, né? E você falou que estava com emoção no processo e tudo mais, né? E agora a gente está já com um processo bem encaminhado. Eu dei um spoiler que a gente já até encontrou o imóvel e tudo mais. Conta para a gente um pouquinho, Ana, nesse sentido. Conta para a gente em que fase que você está do processo, como você está agora se sentindo em relação a essa fase. Conta como é que está esse projeto com você, na verdade, né? Conta para a gente aí. Então, agora tem 1 semana e meia, gente, que a gente achou esse imóvel. Tá bem fresquinho. A gente ainda está na fase de conversa com o banco, né, para ele liberar o financiamento, para talvez, na semana que vem, a gente já assinar o CPCV, que é o contrato de promessa de compra e venda. Aí, a partir daí, o imóvel é meu. Esse imóvel que eu comprei, ninguém tasca. Ninguém tasca nele mais, é meu. E esse imóvel foi tudo que eu nunca imaginei na vida, porque eu estou comprando um imóvel em construção. Ou seja, eu não vi meu imóvel pronto ainda. Estou comprando uma coisa que está sendo construída. Vai ficar pronto daqui a uns 2 meses, 2 ou 3 meses, não é isso? Acho que é mais ou menos isso. Então, eu sei que ainda vem muita ansiedade pela frente, muita emoção pela frente, porque o dia que eu ver o meu apartamento prontinho, com as chaves para ser liberado para a gente, aí é uma outra
história, é uma outra história. São uma outra várias live, emoções. merece uma live esse São dia. várias Anota emoções, na por sua enquanto agenda. ele está lá, guardadinho, esperando, sendo construído. Sim. Vi até os pedreiros no vídeo que vocês mandaram. Falando nisso, gente, deixa eu colocar outra coisa. É muito bom esse trabalho de busca dos imóveis, que como é feito, entendeu? Eu sempre brinco com eles, gente, eu vejo até a marca, qualquer marca na parede, dá para ver um arranhão e tal, porque os vídeos são muito meticulosos, são muitas fotos que você recebe, muitos vídeos, muito descrição do imóvel, e a conversa com a equipe é o tempo inteiro, sempre próximos da gente, sabem muito bem o que você está procurando, até onde você pode ir, se aquele imóvel é bom, se aquela área é boa, o entorno é bom. Isso dá confiança na gente que está fechando o negócio, entendeu? Porque realmente não é brincadeira, você está do outro lado, você está separado por um oceano, entendeu? É brincadeira, a gente está fazendo tudo pela internet, né? Por acaso, hoje eu conheci o Giovanni e a Valéria. Eu falo com a Valéria todo dia, mas eu nunca tinha visto a cara da Valéria, né? Assim. Então, hoje realmente eu tô ansiosa. Vocês sabem que eu sou extremamente ansiosa, já tive minhas crises de ansiedade nesse processo. Aliás, o grupo é muito bom para isso, Vinho. Eu estou falando, a equipe dele é ótima, como psicólogos também. Eles já me acalmaram várias vezes nos meus ataques. Duram muito pouco, algumas horas, mas eu tive. Até legal. isso, vocês são bons. Eu estou adorando. Eu estou me sentindo legal. muito segura nesse processo todo. É o que eu posso dizer. Ô, Ana, me conta uma coisa aqui que eu fiquei em dúvida. Barcelos é um lugar que você já conhecia? Só sei que é a terra do galo. Mas você não foi a Barcelos pessoalmente, né? Não, Barcelos eu não conhecia. Então, conta aqui pra gente, que isso aqui eu também não sei através de você. Como é que você conheceu a região do teu imóvel ali? Tipo, você teve acesso a isso? Conta um pouquinho dessa parte. Tive. Eles me mandaram vídeos, tanto do imóvel, da frente, do entorno, eles andaram por ali, me mandaram o link do Google Maps, obviamente, eu já estava vendo, e várias outras coisas. Aí eu passei o final de semana pegando no YouTube tudo sobre Barcelos. Eu sou local. Já é local, né? Sou local. Só sei até o ônibus que eu pego para ir para alguns lugares, passa perto do imóvel, tudo isso. Sei onde é o açougue, padaria, mercearia. Aí falaram para mim, eu adoro mercado. Então, tem 3 mercados próximos, Continente, Mercadona. Ele é praticamente em frente ao IPCA, que é a universidade lá de Barcelos. Tem algumas fábricas também. Tudo isso foi passado. Tudo isso foi conversado. E realmente é uma região que está crescendo muito, entendeu? E ela tem uma proximidade muito grande com Braga, que já é super populosa. Os brasileiros estão todos lá, todo mundo quer ir para Braga. E é uma cidade imensamente maior, né? A gente está falando na casa de 122 mil habitantes, acho que mais ou menos isso pelo último censo. Sim, é o triplo de guarda nesse sentido. Eram 22 na guarda, 22 mil. Então, a possibilidade desse imóvel ficar sem arrendamento é quase nula, entendeu? Só realmente, como ele fala, só se acontecer uma catástrofe, entendeu? Senão, os universitários estão lá na porta do meu imóvel fazendo fila. É isso. A gente tenta, né? Tenta não, a gente faz, né, um trabalho mostrando tudo para o cliente. Esse é o ponto diferencial do nosso trabalho. A gente vai trazer para o cliente um dossiê completo, com fotos, com vídeos, um texto gigantesco explicando cada detalhe do imóvel, do prédio, do bairro, pontos de interesse, né, Ana? Assim que você recebeu o checklist, como a gente chama ele no grupo, isso, né? Então a gente traz o máximo de informação possível para literalmente um risquinho que tiver na parede, o cliente vê que ele está comprando um imóvel que tem um risquinho na parede, né? A gente faz um processo bem transparente, com o máximo de fotos possíveis, para não ficar nada estranho e o cliente, no final, chegar e falar: pô, Giovanni, esse imóvel não era nada do que a gente esperava, não era nada daquilo que a gente viu nas fotos. Não, pelo contrário,
ele tem que ser, no mínimo, igual. Mas o feedback que eu recebo em 99,99% dos casos é: Giovanni, pessoalmente ainda é maior do que nas fotos. E é natural, né? Porque a câmera, seja do celular ou seja uma câmera profissional, ela tem um ângulo de visão diferente dos nossos próprios olhos, né? Então, com o olhar nosso, a gente tem uma amplitude. E vocês não usam grande angular, o que é muito importante, né? As fotos das imobiliárias, muitas vezes, está sendo usado ali a grande angular, que parece que aquele imóvel é gigante. Não, o de vocês é realista, é muito realista. Sim, a gente não e eu quero falar um detalhe aqui do meu, que assim, eu fiquei impressionada. Vocês mostraram as fechaduras e as dobradiças das portas. E eu fiquei impressionada porque, assim, o meu imóvel já é um imóvel antigo, diferente do da Ana, que é um imóvel novinho. O meu é um imóvel antigo, o prédio é antigo, mas o meu imóvel foi todo remodelado. E eles tomaram o cuidado de mostrar que, assim, não era pintura sobre pintura ali na porta, aquela pintura que vai começar a descascar, aquela porta que vai ficar rangendo. Tudo novo, ferragens, né, que chama, as ferragens todas novas, de todos os lugares. E assim, eu fiquei tão impressionada com isso, porque talvez nem se eu tivesse pessoalmente, sozinha, fazendo essa visita, eu teria atinado, eu teria prestado atenção num detalhe como esse, de olhar fechadura e dobradiça de porta. E quando eu chego lá, alguns meses depois, para ver o imóvel pessoalmente, foi exatamente isso que eu falei para o Giovanni. Parece muito maior mesmo, justamente porque eles não nos enganam com grande angular, com efeitos e com vídeos super produzidos. Não, é o olhar da própria câmera deles mostrando no detalhe para a gente. E assim, E, de fato, eu fui olhar as fechaduras, né? Gente, as fechaduras não tinham um risquinho, novíssimas, assim, perfeitas. Então, esse detalhe eu nunca vi ninguém fazer, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Tem um detalhe aí. Tem um detalhe aí. Que justamente é por isso que o trabalho de vocês é diferente. Não é aquela imobiliária que quer vender. O imóvel não é seu. Então, o detalhe nos problemas. Entendeu? Nas coisas que estão erradas nos imóveis. Eu visitei alguns imóveis e por alguns deles a gente via cada um dos problemas, ou possíveis problemas, ou os que já tinham mesmo, entendeu? Isso eu achei interessante. Nada é escondido de você, nada. Conta alguma, já que está fresquinho, Ana, conta algum caso desses para gente, de algum imóvel que de repente vocês viram problemas. Como é que foi a conduta da equipe da Oliveira Imóveis? Tinha um que Guarda é uma cidade também que tem o IPC, acho que é IPC, né? É o IPGEU, né? IPGEU. Né? Então, principalmente lá em Lameirinhas, que é um bairro que é mais próximo da universidade, você encontra muitos imóveis para vender, que é um T2 que os caras transformam em T8. Eu não sei como fazem isso. Cada pedacinho da casa é um quarto alugado. Você imagina como são esses imóveis. Tem uns que são legais, tem uns que são tão legais. Mas eu vi um que tinha umidade para tudo quanto é lado no banheiro. Coitado aquele povo. Todos os canos do lado de fora e arrebentado. Nas fotos da imobiliária, não parecia nada disso. Parecia muito bom, muito bom. Rachadura, umidade, tudo preto, mofo, tudo contelado. Eu não vi os quartos, porque todos os 8 quartos estavam alugados, mas o resto da casa que eu vivo, ele, pelo amor de Deus, eu iria ganhar dinheiro ali, mas eu não teria coragem, gente, de alugar aquilo. Estava tudo alugado. Eu poderia comprar, arrendado e ia continuar arrendado. Mas não. Fora a manutenção, né? Dá. Por conta dessa umidade aqui, em breve, aí você ia ter que fazer. Colocar no lugar, entendeu? Tinha outro também, perto da faculdade, que eles chamam de prédios verdes, que também estavam falando maravilhas na imobiliária. Eu falei, cara, vamos ver, tá tudo alugado, vamos ver. Chegou lá, depois eu soube que ele é vendido como elevador, ter elevador. Aquele elevador nunca saiu do lugar. Nunca. Já teve porta arrancada por universitário, que tem hipoteca. Então, toda hora era problema. Aquele prédio sempre tem problema. Então, se não é uma equipe dessa para ir lá
ver para mim e contar esses problemas, como que você ia saber? Como que eu ia saber? Eu não ia saber. E talvez um amigo, um parente não tenha esse olhar que uma equipe como a do Giovanni tem. Você tem essa impressão que eu tenho também, Aninha? Tenho. Para mim é claríssimo isso. É claríssimo isso. Eu não moro lá. Guarda era uma cidade então que eu nem conhecia, se bem que Barcelos também não conheço, mas é mais perto. Mas eu precisava de alguém. E vocês têm uma pessoa que ajudam vocês lá, uma parceira, que é a Renata, do Porto Guarda. E eu já acompanhava a Renata, então eu fiquei amiga da Renata, ela que ia fazer as visitas. Então ela contava tudo, não escondia absolutamente nada, porque seguindo as regras da Oliveira Imóveis. Então, realmente, você não entra em furada. Você só vai entrar em furada se você quiser. Né? Porque Exatamente. pode ter uma coisa que queira entrar. Né? Exatamente. Esse é o grande diferencial nosso. Né? Igual a Valéria pontuou aí no início dessa parte da conversa, né? A gente não tem os imóveis. Então, a gente não usa uma lente, a gente não usa uma câmera profissional com uma grande angular para pegar o cômodo o máximo possível num único clique, né? Não, a gente usa foto de celular para justamente ser o mais natural possível. A gente não faz edição de foto, a gente não mexe com nada disso. A gente vai lá, vai tirando um monte de foto com o celular, tirando foto do chão, do teto, da parede, de cada mobília, de cada equipamento, de cada rachadura, de cada porta, para justamente o quê? O cliente ter o máximo de percepção possível verdadeira do que é aquele imóvel. E todos os profissionais que trabalham para a gente, né, eu não vou nem colocar que trabalham para o Giovanni, que trabalha para a Oliveira Imóveis, e a Renata é uma delas, né? Todos os nossos colaboradores, eles seguem as regras da Oliveira Imóveis. Então, a gente tem um conceito de qualidade muito apurado, né? Porque o cliente nosso ele tem que ficar satisfeito, seja lá em Lisboa, seja na Guarda, seja em Viana do Castelo, seja em Bragança, seja em Viseu, seja lá em Faro, no Algarve, onde quer que seja, a pessoa que está contratando a Oliveira Imóveis, ela tem que ter esse respaldo como se fosse ela a fazer a visita do imóvel. Então, esse tipo de feedback é importante para a gente quando a gente vai dar isso para o cliente, né? E tem lugares que a gente vai visitar que quando o proprietário, a imobiliária, manda para a gente a primeira localização, igual alguns imóveis que a gente foi visitar para ti, a gente tem ali a ideia do bairro. O bairro, muitas vezes, é um bairro grande, tem pontos bons e pontos ruins, pontos legais e pontos negativos. Então, a gente aceita, mesmo em alguns bairros que a gente sabe que tem ali uma ou duas ruas ruins, a gente vai lá visitar, para tirar esse peso da consciência. E quando a gente chega lá, a gente vai lá e fala para o cliente, olha, não pega não, que não vale a pena, vai ser problemático, vai ser dor de cabeça, não vai valer a pena você comprar, mesmo sendo para investimento. Porque é justamente essa questão que você pontuou, né? Vai ter muita coisa que, por mais que você vai ganhar, vai te trazer também muita chateação. Então, não vale a pena, né? Esse cuidado, quem vem para fazer uma compra dessa, não vai ter essa percepção, né? Porque ele vai estar conversando com quem? Com o vendedor, com a imobiliária responsável pelo imóvel. E a imobiliária vai tentar esconder ou minimizar o máximo possível aqueles problemas que a gente está conseguindo ver na cara da pessoa. Não, isso aí aconteceu, foi semana passada, já vai arrumar e vai ficar tudo bem de novo. E não é, na verdade é um problema que já dura anos, né? Um elevador que nunca foi usado no prédio, porque está sempre com problema. Então, não é uma coisa que vai arrumar a semana que vem e pronto, volta a funcionar. O pessoal está falando isso porque eles querem vender, eles querem ganhar aquela comissão em cima. Então, eles vão elogiar, eles vão falar que um problema que está ali naquele prédio é coisa boba. Algo que quem vem de fora não consegue ter essa percepção, por quê? Porque está comprando a emoção. A pessoa veio, está hospedada, ela tem que voltar para o Brasil, porque o tempo que ela está aqui, ela está gastando muito dinheiro, está gastando em euro, um dinheiro que ela ganhou em reais, então ela tem que fazer tudo rápido, e eu já vi muita gente se lascar por conta disso, né? Por querer fazer as coisas sozinho. Tem como fazer sozinho? Tem. Eu não vou ser aqui mentiroso de falar que não tem jeito, mas é o jeito que você vai mais gastar se você quiser fazer bem feito. Se você quiser fazer de qualquer jeito, ok, você vem cá, em uma semana você tenta comprar e pronto, vai embora. Segurança
vai ser demorado, porque os portugueses são lentos nos processos, né? A cultura portuguesa é lenta. Você vê, a gente já encontrou o imóvel para você em Barcelos e a gente ainda não assinou o CPCV, né? A gente ainda está esperando um processo decorrer para poder assinar. Enquanto isso, o imóvel está reservado, então não tem risco de perder o imóvel, está reservado. Mas, você vê, é um processo que demora para ser assinado. Imagina quem veio para cá só para poupar, por exemplo, a mentoria do Giovanni. Ah, não vou gastar com isso, não. Eu vou lá e faço eu por conta própria. Quando vai ver, ele achou que ele ia assinar em 2 dias. Ah, eu chego, com 2 dias eu visito aqui 5, 6, 10 opções. No final do 2º dia eu já consigo assinar um documento e vou embora com uma reserva de uma compra feita. Não é assim que acontece, né, Ana? É um pouquinho mais demorado, né, Ana? Muito mais demorado. E realmente você acabaria gastando muito mais e correndo todos esses riscos, entendeu? Talvez chegar no final e nem ter comprado ainda. Porque quem tem 2, 3 meses para ficar em Portugal e conhecendo também o processo, porque não é só ficar aí, não é só ter a disponibilidade de ficar em Portugal, é conhecer. Você precisa conhecer. Eu não tenho essa expertise, eu não iria me meter nisso. Eu prefiro deixar com os universitários. E fazendo as contas, você acaba gastando muito. O preço da mentoria, basicamente, é muito menos do que eu gastaria se eu fosse sair daqui para Portugal, me hospedasse, e deslocamento, enfim. E depois isso se paga também, vai se pagar no arrendamento, vai se pagar principalmente na valorização do imóvel em muito pouco tempo. E eu vi, ninguém me disse, eu vi o aumento dos imóveis com muita rapidez e com como está ficando escasso dentro do que eu posso comprar, porque também tem isso. Se eu tivesse muito dinheiro, eu poderia fazer a coisa com mais tempo, mas não, eu tenho um match para chegar aí, tanto da prestação quanto do valor do imóvel. Então, a coisa tem que ser muito bem planejada e com responsabilidade. Eu acho que isso eu encontrei trabalhando com vocês. Exato. Esse é o nosso objetivo, né? Essa é a ideia. É passar para o cliente nosso essa segurança que não é da boca para fora, né? É uma segurança real de que ele pode fazer esse processo com a gente, ele pode ficar da casa dele descansado, que a gente vai tratar tudo para o cliente, né? A Ana poderia ter vindo cá e comprado o imóvel presencialmente, igual você pontuou, mas beleza, por mais que você tivesse tempo para fazer tudo, você não teria muito conhecimento sobre a região em si, né? Igual você tinha no primeiro momento a ideia de Braga, depois a gente deu para você a ideia de Guarda, e aí você, então vamos procurar um pouquinho em Guarda aqui, deixa eu sentir Guarda. De repente a gente te mostrou uma opção maravilhosa que surgiu em Barcelos, e aí você mudou para Barcelos. Você aqui, você não teria essa disponibilidade. Pô, eu tô aqui em Braga, hospedado em Braga, deixa eu dar uma volta lá em Guarda, deixa eu ir dar uma volta lá na Gávea para ver se eu compro alguma coisa. Não vai fazer isso, né? Ninguém vai fazer isso, né? E a Ana falou uma coisa muito legal que eu queria pontuar aqui, que ela disse, ela começou a ver, então, em 2020, né, Ana? Que você começa as suas pesquisas, e de repente ela já se depara com os valores completamente diferentes e já tem uma noção ali. Não consigo mais comprar em Braga, meu Deus. Né? E até se desilude, desiste por um momento ali dessa compra. E isso que a gente fala também, gente, nas lives, quase que diariamente, comprar agora vai ser mais barato do que comprar amanhã. Comprar agora vai fazer com que você se aproveite da valorização e não se perca nessa valorização. Ou seja, se você esperar, vai valorizar. Só que se você não comprar, essa valorização não é sua. E você talvez vai perder esse poder de compra. Então, comprar agora é melhor do que amanhã. E você viu a Ana falando. A questão de 1 mês e meio atrás não tem tudo isso. Deve ter aí uns 40 dias no máximo, né, Ana? O teu processo aí andando. Questão de 40 dias. Em 40 dias, ela já viu imóveis valendo muito mais, mudando o preço e valendo muito mais, e ela não podendo mais, não tendo mais esse poder de compra para aquele tipo de imóvel, para aquela região. Então, assim, não é exagero quando a gente fala comprar hoje é mais barato do que amanhã. É literal mesmo. Comprar hoje é mais barato que amanhã mesmo. É uma compra inteligente, né?
Exatamente. Então, quanto antes, quanto mais você se antecipa. Opa, peraí. Quanto mais você se antecipa, mais você ganha. Quanto mais você demora, menos vai ser. Vai continuar tendo valorização. Daqui um ano vai continuar valorizando? Vai. Só que o teu poder de compra, você vai ter o poder de compra para comprar aquele imóvel e ganhar essa valorização nesse período. É isso que tem que se parar para pensar. E, ó, já tem gente aqui, ó, acabou de sair mais uma mentoria, ou seja, Giovanni, chegamos em 74% das vagas para essa oportunidade, ó. São 26% só das vagas que temos liberadas. Ou seja, gente, depois de ouvir tudo isso que vocês ouviram da Ana, eu sei que de mim vocês já estão cansados, então podem votar aí. Giovanni, chega de Valéria, deixa a Ana. Mas depois. Valéria fora. Hashtag chega de Valéria. Essa menina fala demais. Menina, né? Olha eu, que ousadia. Garota, fica quieta. Essa garota fala demais, mas assim, eu tô aqui falando, já o meu processo já aconteceu, eu já tenho lá, eu já fui no apartamento, a Ana está passando pelo processo, tem 40 dias que ela começou o processo, ela é uma mentorada fresquinha, está sendo mentorada, e ela está passando isso aqui para vocês também. Eu acho que é muito importante levantar este ponto alto, sabe? Para que vocês todos pensem, poxa, eu tô com esse dinheiro aqui, eu tô com essa reserva aqui. Meu amigo, minha amiga, você vai esperar mais 15 dias e você não vai conseguir comprar o mesmo imóvel que você talvez estivesse apaixonado, ou talvez aquilo que você estava planejando. Então, e isso eu cheguei a falar para a Ana está aqui, não me deixa mentir, lá no começo, quando ela falou, mas eu não tenho tanto dinheiro e tal, eu falei, Ana, compra em guarda, então. Compra uma coisa menor em guarda, deixa valorizar, deixa crescer teu dinheiro. Crescer o teu dinheiro, vende e compra mais perto de onde você quer. E isso era uma coisa que ela começou a pensar, tanto é que ela começou a olhar para a guarda. Porque, assim, a estratégia é essa, gente, é não deixar o real parado aqui, por mais que esteja numa aplicação, é não deixar ele aqui, porque aqui ele vai esfriar. Manda para a Europa, manda lá para Portugal e deixa esse dinheiro, ó, brotar em euro. Trabalhar para você, né? Sim. Exatamente. Seu dinheiro numa moeda forte, e não aqui no Brasil investindo numa economia que é flexível, né? Uma hora tá bom, uma hora tá mal. Geralmente está mal, né? Está mal, porque está atrelada à política, a gente vive em crise, enfim. Então a gente fica nessa roda gigante. Então chegou a hora certa, entendeu? De deixar meu dinheiro numa coisa que eu sei que vai crescer. E aí, finalizando, quem disse que eu não vou ter meu imóvel em Braga um dia, né? É isso. Não é porque eu comprei esse em Barcelos. Comprei, não comprei ainda. Estou comprando este em Barcelos, que esse vai ser o único. Ou vou morrer nesse imóvel o dia que eu for para aí. Não! Então, isso é só o primeiro. Isso é só o primeiro passo para garantir que mais tarde eu possa ter o imóvel onde eu quiser, se eu não quiser ficar nele, onde eu quiser, como eu quiser e na cidade que eu quiser. E lembrando que quando você compra o primeiro imóvel, você tem que apresentar, né, os seus rendimentos mensais para comprovar o poder de compra naquele imóvel, né, daquela região, com aquele valor e tudo mais. Quando você já tem aquele imóvel comprado, igual a Valéria tem, e ele está alugado, ou seja, ele está rendendo dinheiro para você, se você quiser comprar um novo imóvel, o banco agora, para te financiar o segundo imóvel, ele financia até mais facilmente. Por quê? Para o primeiro imóvel, você apresentou ali o seu salário. Para o segundo imóvel, você vai apresentar o salário de novo, mais o contrato de aluguel que você tem do inquilino que está pagando para você. Então, o banco entende que agora você tem mais uma renda. Exatamente. Sim. Então, ele já vai emprestar para você comprar o segundo com mais facilidade do que emprestou para o primeiro. Isso. E quando for para o terceiro imóvel, mais ainda, porque agora você já vai ter 2 contratos de aluguéis. Além do score, né? De boa pagadora. Exato. Tudo colabora. Tudo é um ganha-ganha, né, Giovanni? Eu não consigo ver perda. Eu não consigo. É um ganha-ganha esse negócio. Exatamente. É aquilo que eu sempre falo, que a Ana, que também já segue a gente aqui nas lives há muito tempo, deve lembrar. É a bola de neve do bem. Né? É aquela bola de neve do bem que vai engrossando cada vez mais, vai girando aquela bola gigantesca, mas não é de dívidas, é de ganhos. Né? Porque cada vez mais você ganha mais, com cada vez mais tendo imóveis alugados.
Então, o banco vê isso de forma positiva, e ele vai facilitando para você as próximas compras, então é interessante. E ver você nesse processo é muito legal, né? Porque você está participando do processo agora de compra, achamos o seu imóvel, estamos cuidando agora do processo da assinatura do CPCV, para assim que a gente ter a autorização, tanto jurídica quanto bancária, a gente ir lá e marcar o dia, Ana, está aqui, vai ser tal dia, pode ficar feliz, pode estourar o primeiro champanhe que a gente já vai assinar aqui o seu CPCV. Eu tenho uma pergunta. Diga. Quando o imóvel estiver pronto, eu vou ter outro vídeo dele? Porque eu só vi pedreiro trabalhando. Sim. Eu quero ver a cozinha bonitinha, toda equipada, os armários, tudo no lugar. Durante todo o processo de construção, depois do CPCV assinado, a gente vai, em média, a cada 15 em 15 dias nas obras dos nossos imóveis que estão sendo comprados para os clientes. Tá? Então, a cada 15 dias, a gente vai lá no imóvel para ver a evolução da obra para você. Né? Então, assim que a gente assinar o CPCV e você poder falar que aquele imóvel, de uma certa forma, já é seu... Botar uma placa lá na varanda. Vendido para Ana. Uma foto, né? Assim que a gente tiver o CPCV assinado, a cada 15 dias, até a entrega das chaves, a gente vai lá na obra visitar ele. Tá? Então, a gente vai te mandando atualizações, né, de como que está o procedimento de obra dele, de finalização. E quando a gente fizer a escritura com o imóvel limpinho, todo entregue pela construtora e tudo mais, aí a Ana vai ganhar um novo vídeo mostrando o imóvel todo prontinho, de novo ali, tudo brilhando, tudo legal, para você, então, né, colocar ele para arrendamento como você deseja. Então, a gente vai fazer isso várias e várias vezes durante o projeto, tá? É como se a gente estivesse lá até no imóvel em construção, né? A gente vai acompanhando ali as fases da obra, a entrega, é tudo, é de perto, apesar de não ser de perto, talvez seja mais de perto do que muitas imobiliárias, por exemplo, que eu já trabalhei aqui de São Paulo, que te mandam aquelas fotos que estão guardadas ali há 1000 anos, e através daquilo que você vai falar, eu quero... Só que a gente pode visitar, né? Mas com eles não, com eles é mais de perto ainda do que seria. Eu queria aproveitar, vocês estão aí no papo, eu tô acompanhando um pouquinho aqui o chat. A Dalva, ela pediu para você repetir, Giovanni, quais são as imobiliárias que eles podem pesquisar os imóveis. Na terceira aula, né, que você passou, que é a Idealista, exatamente. Imovirtual. São sites que agregam os anúncios das imobiliárias de uma forma geral, né? A gente tem aqui várias imobiliárias, Rimax, 121, Era, mas tem os sites que agregam essas informações de todas elas. Concentram, né? Exatamente, que é o Idealista, que é o Imovirtual, que é a Casa Sapo, tá? Também é uma outra grande aqui. E depois dessas três, você vai ter mais, mas, na verdade, elas são meio que uma repetição das duas principais, que é o Idealista e o Imovirtual, porque ambos os sites não é parceria, eu acho até que eles são donos mesmo, de uma certa forma. Eles têm parceria ou são donos de outras plataformas que aí repete. Se você tem um anúncio no Idealista, ele vai aparecer no OLX, por exemplo, aqui de Portugal, automaticamente. Você não precisa publicar. É do mesmo grupo, né? É do mesmo grupo, tem uma parceria ali. Então, se você anunciou no Idealista, esse anúncio vai aparecer no OLX também. Se você anunciou no Imovirtual, ele vai aparecer na Casa Sapo também. Então, tem ali alguns sites que têm essas parcerias. Diga, Ana. Lembrando que português pagou anúncio, ele deixa lá até ele morrer. Então, a maioria dos anúncios é verdade, gente. Ele fala sempre nas levas, é verdade. Eu passei por isso até eu aprender. Porque eu vou lá no Idealista, eu vejo a imobiliária efetivamente do anúncio, entro no site da imobiliária e eu vejo que aquele imóvel já não existe mais há muito tempo. Isso é uma coisa que eu gosto de falar, ou eu ou o meu gerente, né? A gente tem um gerente de operações aqui na empresa, Ketzer, um abraço para você, que é uma coisa que a gente gosta de falar muito no início dos grupos para os clientes. Clientes, fiquem à vontade, pode mandar anúncios para a gente entender o gosto de vocês,
mas a gente sabe que muitos anúncios que os clientes mandam para a gente é tudo lixo. A gente vai ter como base para entender o gosto. Vai ser ótimo a gente receber um anúncio da Valéria, da Ana, do Pepperoni, da Dalva, do Roberto, e aí a gente vai receber esses anúncios dele para quê? Para a gente entender o gosto, né? Qual o tipo de imóvel que a Ana gosta, qual o tipo de imóvel que o Roberto gosta, a Dalva, o Pepperoni. Isso é bom para a gente entender o gosto. Mas quando a gente está aqui com know-how, com conhecimento do mercado, sendo especialista nesse tipo de processo, e a gente vê o anúncio, a gente sabe que esse imóvel já foi vendido há muito. E se ele pagou por 30 dias, por que ele vai tirar se vendeu em 3? Ele deixa anunciado lá 30 dias. Qual que é o problema do gente telefone dele estar tocando sem parar o dia inteiro? Zero problema, zero problema. Então, E uma outra coisa... É uma cultura do país. Diga. E uma outra coisa que eu queria aproveitar também, que eu estou bem quentinha com essa resposta, Giovanni, o Pepperoni, o nome dele é Aurélio. Tudo bem, Aurélio? A gente falou bastante também. Ele está perguntando aqui que quem tem residência fiscal no Brasil paga quanto de imposto de renda. Aurélio, funciona da seguinte forma: as receitas federais, Portugal e Brasil, elas não se conversam no que diz respeito a o que foi declarado e o que você precisa comprovar. Isso não é ilegal, isso eu conversei com o meu contador, eu conversei com o Giovanni, eu conversei com advogados, eu sou a Caxias para declaração de imposto de renda. Então, esse foi um assunto que eu fiquei presa durante algum tempo até me decidir como fazer. Morando no Brasil, você vai fazer a sua declaração do imposto de renda de que forma? Normal. Vai declarar que tem um imóvel lá em Portugal, vai declarar o endereço dele direitinho, vai declarar o teu financiamento como ônus, igualzinho a gente faria aqui. Agora, o recebimento do aluguel não tem a obrigatoriedade de ser declarada. Por quê? Porque o imposto de renda ele deve ser declarado no recebimento da fonte, e a fonte é Portugal. O inquilino, ele declara em Portugal que ele paga, mas a declaração dele não vai exigir a sua declaração aqui do Brasil. Então, enquanto você mora no Brasil, você não tem essa necessidade, não é obrigatório, não é ilegal você não declarar isso, porque seria uma informação que você colocaria, sim, neste caso você pagaria o imposto, mas você estaria pagando a mais, você não estaria pagando, não estaria sonegando o imposto em você não colocando. Agora, quando você muda para Portugal, tua residência fiscal está em Portugal e você se mantém recebendo esses rendimentos, aí é a mesma coisa que aqui no Brasil. 28% em cima dos valores que são recebidos mensalmente aí em caráter de locação. Tá certo, né, Giovanni? A forma como eu expliquei, ficou claro? Ficou bastante clara, ficou bastante claro. Não, eu estudei isso. Você lembra, né, Giovanni? Acho que eu fiquei uns 3 meses perguntando, perguntava para um e morrendo de... Ai, Giovanni, mas como assim eu não vou declarar? Não, Giovanni, tá errado, eu vou cair na malha fina. Eu sou muito medrosa. Não, assim, prefiro fazer tudo para não correr o risco. Sem falar que para vários pontos entre Brasil e Portugal existe também um acordo de não haver bitributação. Tá? Exato. Então tem muitos acordos que envolvem vários tipos de serviços, vários tipos de produtos. Um bom exemplo aqui na compra do imóvel, no caso da venda, é a mais-valia e aqui é o lucro imobiliário. É a mesma coisa. Em Portugal chama mais-valia. Se, por acaso, você não comprar um outro imóvel dentro de 6 meses e precisar pagar o imposto da mais-valia ou do lucro imobiliário, se você pagar em Portugal, você não paga aqui no Brasil. E vice-versa. Se você paga aqui no Brasil, você não precisa pagar em Portugal. Então, essa é uma informação bem importante aqui para a gente que está falando de comprar, vender. Então, não vai ser bitributado, não. Declarou em Portugal, fica em Portugal. Declarou no Brasil, fica no Brasil. Tá bom, gente? No Brasil, exatamente. Ó, 59. Acho que a Ana tem que fechar essa live hoje. Eu? Porque ela fica falando que a gente tem que fazer live de 1 hora. Isso, todo dia, olha, manda o Giovanni dormir. Tá na hora dele dormir. Isso daí seria interessante se eu conseguisse ter como certo, né? Porque realmente é pesado para mim nesse sentido, que a gente está aí no Brasil, no caso, 4 como horas. sendo cedo ainda, 8 horas da noite, mas aqui para mim já é meia-noite, né? Então
vai ficando cansativo. Mas eu aproveito a deixa, então, para a gente encerrar essa live de hoje. Agradecer imenso, imenso, imenso a sua presença aqui, tá, Ana? Eu tenho certeza que você deve ter ajudado alguém, de alguma forma, a trazer mais essa segurança, essa confiança sobre o nosso processo, porque quem consumir o material da Oliveira Imóveis como um todo, né, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube mesmo, vai ver que muito do meu material é dando informação sobre vários assuntos diferentes de Portugal, né? Eu falo sobre pet, eu falo sobre energia, eu falo sobre contas de consumo, sobre o clima do país, escolas, educação, né, de uma forma geral, saúde. Então, o máximo que eu posso fazer para as pessoas terem um melhor planejamento, eu tento fazer. Então, é muito da minha parte, é muito do meu lado, né? Como eu sou como pessoa, eu quero contribuir, eu quero ajudar para as pessoas. Sempre tomo muito cuidado de reforçar que não sou uma ONG, né? A minha empresa não é uma empresa sem fins lucrativos. Eu tenho filhas, estou com um filhinho na barriga da mamãe ainda para nascer também, eu tenho minhas contas para pagar, sim, com certeza, mas o meu jeito de ser é de ajudar as pessoas. Então, eu gosto dessa ideia de instruir, de ajudar, de trazer informação útil, e eu acho que comprar tijolos, principalmente falando na Europa, é muito melhor do que deixar dinheiro investido no Brasil, principalmente porque a gente está vendo que no Brasil as coisas ainda podem, e aqui é o Giovanni, futurólogo falando, né? Porque eu tenho um insight aqui para o mercado financeiro muito bom, admito, confesso, modéstia à parte. Eu acho que a gente ainda vai ver muita empresa grande quebrando no Brasil. Esse ano de 2023, ainda esse ano. Marisa já é a segunda que a gente está vendo quebrar, e é uma empresa gigantesca. Varejo todo. Varejo, entendeu? Eu acho que muita empresa grande ainda vai quebrar no Brasil. Então, mercado de ações não é onde tem maior rentabilidade, mas também é onde tem o maior risco. É insegurança, né? Então, a insegurança é muito grande. Então, é uma ideia mais interessante firmar o pezinho de terra firme num momento de instabilidade como esse. Então, agradeço a sua participação, Ana, de verdade mesmo, tá? Vamos trazer você aqui para fazer uma live de novo quando a gente assinar o CPCV, depois quando a gente fizer a escritura para todo mundo ver. Outros mentorados que a gente também está no processo de compra da turma anterior, né? A gente está com vários processos, a gente fechou a mentoria inteira, né? Todas as vagas foram preenchidas na anterior, lembrando que Valéria falou agora 74%, foi isso? 74%, e teve aqui uma tentativa de pagamento, estou aqui esperando para ver se eu vou ter que auxiliar alguém, então pode ser que suba, 74% até agora. 74% das vagas já preenchidas, então assim, eu só tenho a agradecer a confiança na minha ideia de poder ajudar as pessoas a ter um patrimônio em euro. Então, Ana, pedindo, né, agradecendo você de novo pela terceira vez pelo comparecimento aqui, muito obrigado. E Valéria, de novo, obrigado como sempre. Imagina, gente, eu só quero dar um lembrete de que quem está pensando, não pensa muito, né? Tem que agir agora. E são poucas vagas mesmo, né? A gente deve fechar logo mais essa oportunidade com esse desconto que o Giovanni está dando de mais de R$ 3.300, com parcelamento no cartão, é só dentro dessa oportunidade. Fora dessa oportunidade, você só vai poder pagar em euros, o valor cheio, que é de 2.497 euros, e à vista. Nada de errado, mas se você tem a oportunidade de pagar mais barato e de parcelar, por que esperar? É a mesma história. Se você pode comprar mais barato hoje, por que vai esperar para comprar mais caro amanhã? Então, meu recado é esse. Sigo aqui à disposição de todo mundo. Roberto, eu estou vendo aqui as suas mensagens. Me desculpa, querido. Quanto à questão do imposto de renda, eu te respondo no particular depois dessas demais dúvidas que você teve. Gente, muito obrigada mais uma vez. Estou à disposição de todo mundo. Aninha, parabéns. Deus abençoe o seu lar. Eu estou muito feliz por você. Giovanni, tchau. Obrigada. Tchauzinho, gente. Brigadão para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.
projeto de Giovanni foi incrível, foi exatamente o que nós procurávamos. O trabalho de vocês é um trabalho de cuidar mesmo, porque é um momento muito delicado. Pode confiar no serviço de Giovanni. Giovanni é uma pessoa excepcional. Pode confiar no Giovanni, o trabalho dele é maravilhoso. Eu recomendo fortemente o serviço do Giovanni. Eu acho que vale muito a pena. Uma das melhores coisas que nós fizemos. Superou as minhas expectativas. Foi algo que... Aquele dia foi um dos melhores dias da minha vida, assim. Se eu achava que valeu a pena, agora eu tenho 200% de certeza que valeu a pena.